Muito bem. Bom. Hoje eu queria... Vamos estudar hoje aqui uns trechos diferentes do Midrash, Midrash polêmico, né? Que, na verdade, ele tem um ensinamento extremamente atual. Na nossa Parashá Yitro, a gente fala... Já tá ligada a câmera? Hoje. Eu falei, então, primeiro aquele recadinho para os nossos telespectadores. Se inscrever e dar o joinha. Brincadeira. Bom, Moshe agradece. Nosso Moshe. Bom, a Parashá fala como Yitro, né, Vaishma Yitro, ele escutou, a gente falou dos milagres que ele escutou, o que incentivou ele a vir para se juntar ao povo de Israel. E aqui tem uma coisa muito interessante. Diz que ele vai Yitro, Roten Moshe, et Tzipporah eshet Moshe, achar shilucheh. Ele pegou a Tzipporah, né, sua filha, esposa de Moshe Rabbeinu, e aí vamos prestar atenção aqui num detalhe. Vetnei Banea, ele pegou os dois filhos dela, da Tzipporah e do Moshe Rabbeinu. Asher Shema Echad, que o nome do Gershom, era Gershom, que amar Gerait Beretz Nochea, que ele falou, eu fui um estrangeiro, né, numa terra estranha. E aí o próximo passuco diz Shema Echad, e o nome de Eliezer, era Eliezer, que Eloquei Avi Bezri Vatzlin Mecherev Paró, que o Deus dos meus antepassados, dos meus pais, me ajudaram e me salvaram da espada de Faraó. Interessante aqui, diz o Midrash. O Midrash fala, porque está escrito Shema Echad, o nome de deveria falar Shema Echad Gershom, e depois Shema Sheni, o nome do segundo. Nome do primeiro, nome do segundo. Mas fala não, Shema Echad, o nome de Shema Echad, em nome de né? Então o Midrash fala aqui tem um ensinamento. O Midrash conta uma história muito interessante. Diz o Midrash, Ravacha Beshem Rab Chanin Amar, Beshah She'ala Moshe Lamarom, na hora que Moshe Rabbeinu subiu aos céus agora, na nossa Parashá, para receber a Torá, Shama Kolosh HaKadosh Baruch Hu Sheyoshev Yoseg Beparashat Paraduma. Ele escutou a voz celestial, a voz de Hashem, estudando sobre o trecho de Paraduma. Deus estava falando, estudando Paraduma. E Deus estava falando Alachá, o nome daquele que vai ensinar essa Alachá. Veomer Alachá Beshem Omra. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer diz, Egla Bat Natal para Bat Taim. Rabbi Eliezer fala que a Paraduma, ela é uma pará, ela vira, quando que a gente chama já de vaca? Quando ela deixa de ser um bezerro e se torna uma vaca. Então ela é bezerro com 1 ano e vira vaca com 2 anos. Os Rahamim discutem com isso. Fala que na verdade é uma vaca só a partir de 3 anos. Mas Deus estava falando a opinião de Rabbi Eliezer. E aí diz o Midrash, Amar lefanav, Ribon olamim, Yiratzon Shem Bechalatzai. Diz o Moshe Rabbeinu, ele falou, eu quero que esse seja dos meus descendentes. Ele escutou Deus falando uma alachá em nome de Rabbi Eliezer, e Deus falou para ele, Amar lo chayecha shel mechalatzecha. E Deus falou, é uma promessa, né, que ele vai ser um descendente de Moshe Rabbeinu, Rabbi Eliezer. Veshem echad Eliezer, assim conclui o Midrash. Então o nome de é Eliezer. Quem é esse Não está falando somente do filho, o segundo filho de Moshe Rabbeinu, Eliezer. Aqui está se referindo ao Rabbi Eliezer dessa alachá de Paraduma. Shemoto Meyuchad. Esse é o Meyuchad especial, o Rabbi Eliezer. Aqui, vamos tentar entender o que tem de especial nessa história. Porque o Moshe Rabbeinu, porque justo esse estudo que a Hashem estava falando, né? E é isso que Moshe Rabbeinu tanto ele queria que seu filho fosse o Rabbi Eliezer. O que tem por trás de toda essa história? Então tem uma explicação muito bonita do Rav Menachem Azar de Fano.
ele dá uma explicação que liga com vários outros midrashim e outras histórias. Vamos fazer aqui uma pequena viagem aqui, então. O tempo vai me permitir, se Deus quiser. Tem um outro midrash, Mechilta, de Rabi Shmeir, ele fala a seguinte história. Diz, chamar Moshe Leitro, na hora que Moshe Rabbeinu ele foi casar com a Tzipora, ele foi pedir a mão de Tzipora para o seu sogro Yitro. O Yitro falou o seguinte: Amar lo Yitro, kabel alaich davar ze. Você tem que receber sobre você o seguinte. Ele fala, você tem que fazer uma promessa para mim. Ele fala, qual que é a promessa? Amar lo ben she'el echat chila e el avodazara. O seu primeiro filho que nasceu, eu falo assim, você quer casar com a Tzipora? Ele falou sim. Ele falou, então tá bom. Então com uma condição. A condição é que você tem que prometer para mim que o primeiro filho vai ser para Avodazara. Assim está no Midrash. Daqui para frente, os outros, os próximos, se educa como você quiser, no caminho de Torah e Mitzvot. Mas o primeiro é meu. Né? O primeiro para Avodazara. E Moshe Rabbeinu recebeu sobre si. Amar lo Ishavali, ele falou, não, mas eu quero que você promete. E ele ainda prometeu, vai Ishavaló. E é isso que diz, assim, o Midrash está falando, Vayoel Moshe. O que quer dizer Vayoel Moshe? Está escrito no Pasuk, isso em Shemot, a gente leu. Ele fala, Enalá, ela lashon shvuah. O que quer dizer isso? Isso é um termo de shvuah. A gente vê claramente, Vayoel Shaul, Shaul fez uma promessa, comprou o povo. Quer dizer, que promessa que Moshe Rabbeinu estava fazendo? Ele estava fazendo uma promessa na hora que ele casou, um juramento na hora que ele casou com a Tzipora, que o primeiro filho era de Yitro, era para Avodazara. Quer dizer, a gente escuta um Midrash desse e o Midrash termina com isso. Mas o Midrash ainda tem um detalhe aqui. Lefichach, o Midrash conclui com um detalhe muito importante. Por isso que veio o Malach Laroget Moshe, para matar o Moshe, né? E aí veio a Tzipora que teve que fazer o Brit Milá, porque o primeiro filho, o Gershom, ele não tinha Brit Milá, e o Midrash está ligando com isso, como ele era, digamos assim, de Yitro, para ele levar ele, educar ele para Avodazara, então ele não tinha Brit Milá. E aí a Tzipora, para salvar Moshe Rabbeinu, foi lá e fez o Brit Milá na criança, no Gershom, assim. Oi? É assim que ela falou, Hatan Damin, Namlot, etc. Tá bom, mas esse Midrash é extremamente complexo e difícil de entender. Você vai falar pra gente, algumas perguntas a gente faz quando a gente estuda esse Midrash. Você vai falar a primeira coisa que Moshe Rabbeinu, ele aceitou uma condição dessas. Ele já fala, não, nessa condição não caso, pronto, procuro outra. Quer dizer, como que ele aceitar uma condição dessa, Moshe Rabbeinu? E aí o Balaturim ele questiona sobre isso e ele fala, Yitro, ele era um comer para Avodazara, a gente sabe Cohen Midian, está escrito, ele era Cohen Midian, e o Balaturim traz tudo isso daí, mas ele fala que Moshe Rabbeinu sabia, já por profecia, que o Yitro ia fazer tchuvá, então isso daí não ia precisar, ele mesmo não ia cumprir, ele mesmo não ia exigir isso daí. Essa é a explicação que o Balaturim traz. Agora, se a gente for seguir o próprio Midrash, outros Midrashim, a história mesmo não casa. Por quê? Logo que Moshe Rabbeinu chegou, como que ele conheceu a Tzipora? Quando ele chegou lá, as filhas de Yitro, elas não estavam conseguindo dar de beber para o rebanho delas, que era do pai. E qual a história? O Midrash todo conta uma história por trás disso. Por que elas não podiam dar água, não conseguiam dar de beber para o rebanho? Porque o Yitro ele já tinha abandonado a Avodazara, assim diz o Midrash. Que o Yitro ele era realmente o grande sacerdote de Midian, só que ele percebeu, ele era uma pessoa que buscava pela verdade, buscava e procurava, como a gente já vê na nossa Parashá, e ele viu que aqui não tinha valor nenhum a Avodazara. Então se a Avodazara não tinha valor nenhum, ele mesmo chegou, assim diz o Midrash, que ele falou pra geral, ele chamou todo mundo lá Midian e falou, isso aqui não tem valor nenhum, essa Avodazara aqui isso aqui não vale nada. E quando ele falou isso, o pessoal lá de Midian deixou ele de Herem, assim. Fizeram um nidui, assim está escrito no Midrash, que eles excomungaram o Yitro e ninguém podia ajudar ele. Assim que falou o Midrash,
por que as filhas estão levando o rebanho? Porque era proibido as pessoas lá de Midian trabalhar na casa do Itró. Ninguém podia mexer, ninguém podia se envolver com ele. E por isso que os pastores também não podiam dar água, não queriam deixar elas tocarem no poço. Como que toda a família de Itró ficou excomungada ali, excluída da sociedade de Midian, exatamente porque Itró, ele abandonou a Avodah Zarah, a idolatria. Então, como pode uma pessoa que está fazendo um alto sacrifício, né, lutando contra o seu povo, literalmente, contra a idolatria, ele vai fazer uma condição dessas para Moshe Rabbeinu, que se casa com minha filha só se o primeiro filho for para a idolatria, não está casando a história, né? Então aqui vou trazer a explicação do Rav Menachem Azar de Fano, que é uma explicação muito bonita. Ele liga tudo isso com uma outra história mais para frente no livro de Shoftim, no livro dos Juízes. Lá no livro de Shoftim tem uma passagem muito curiosa. A gente está estudando aqui no Coisa de Feres Bahurim, né? A história. Estamos justo no livro de Shoftim, mas está chegando já nessa história. Então a gente vai entrar em mais detalhes. Mas tem uma história que conta que tinha uma pessoa chamada Micha. Não vou entrar em todos os detalhes, tem a ver também com a saída de Mitzrayim e tudo. Mas esse Micha, ele pegou muita prata, ele fez um péssimo, ele fez uma idolatria, uma imagem, né? Isso na época de volta, estamos falando na época dos juízes, após a entrada do povo na terra de Israel, após já a morte de toda aquela geração, a primeira geração quer dizer, os líderes da primeira geração, estamos falando de Yeshua, estamos falando, né, aqueles que entraram mesmo na terra de Israel. E aí ele fez essa idolatria e diz o seguinte: ele trouxe um levita que vivia lá na terra de Efraim e ele deu para ele dinheiro, ele colocou ele como sacerdote sobre essa idolatria que ele construiu, né? E ele fala, e ele fica super feliz no momento que ele coloca esse levita como sacerdote para a idolatria. Ele diz ainda o seguinte: Atayadate, agora eu sei que Etiv Hashem li, que Deus está fazendo bem para mim, né? Ele fala esse tema, Atayadate, agora eu sei que Hashem está me abençoando, né? Que aí ali a Levi lê com ele, porque esse Levi virou o meu sacerdote para a idolatria. Esse Levi tinha alguma coisa muito especial, que esse Micha, quando ele trouxe ele para casa, ele fica... Esse Levi vai ser o sacerdote para essa minha Avodah Zarah. Isso aqui vai ser uma grande bênção, disse o Micha. Naquela época, a tribo de Dan, ela queria conquistar o norte de Israel. Lá próximo, a gente fala Bashar, né? Todo aquele terreno do norte de Israel, próximo do Kinneret, foi onde conquistou a tribo de Dan. E, então, está escrito, Bnei Dan, né? Eles saíram, eles foram Leraguel, foram espionar, buscar, conquistar aquela parte lá de cima de Israel. E eles passaram pela casa do Micha. E lá eles viram, Veima Ikiru et Kolanar, eles reconheceram a voz desse jovem, né? E a Nara Levi, do jovem levita. Quem trouxe você para cá? Mata o Sebazé, né? O que você está fazendo com isso? O Malechapô, o que você tem aqui? Diz a Gemara em Baba Batra, fala que toda essa frase, o que eles reconheceram na voz dele, né? Que pergunta é essa que você está fazendo aqui? O que é isso que está na sua mão? O que você veio aqui? Tudo isso, na verdade, são dicas que o livro de Shoftim está querendo nos dar. Depois do livro de Shoftim, ele fala, daí os filhos de Dan, eles reconheceram a grandeza desse levita. No final, eles levam esse Levi lá para a terra onde eles conquistam, o norte de Israel, e levam junto também eles roubam da casa de Micha esse péssimo, essa idolatria, e levam junto esse levita. E aí fala, Yonatan, dá um nome agora de quem é esse levita, Yonatan, Ben Gershom Ben Menashe, filho de Gershom, filho de Menashe. Só que tem um detalhe, no livro de Shoftim o nome Menashe está com um nome bem pequenininho. É um nome que está para cima da linha, está pequenininho. Diz a Gemara em Baba Batra, quem é esse filho de Gershom, filho de Menashe? Então fala, não é filho de Menashe. Na verdade, o Nun aqui, pequenininho,
foi colocado pela honra de Moshe Rabbeinu, mas Yonatan é filho de Gershom, que é filho de Moshe. E o Nun está no meio, por quê? Porque ele está se comportando como se fosse filho de Menashe. Menashe está falando aqui do rei Menashe, que era filho de um tzadik, o rei Hizkiyahu, e ele se corrompeu, ele seguiu a idolatria, então ele está se comportando como Menashe, que era filho de um tzadik, e se perverteu. Então também o Yonatan é descendente, neto de Moshe Rabbeinu, ele está sendo um Levi, servindo uma idolatria, né? Sendo o sacerdote de uma idolatria. Diz a Guemará, em Baba Batra, fala o seguinte, e é isso que eles falaram, eles reconheceram a voz, porque a voz é a voz de Moshe Rabbeinu, esse neto dele. E todas as frases, eles ligam a frase, a Guemará liga toda a frase, Alom, Hashem falou para Moshe Rabbeinu Alom, etc. Tudo bem, mas senão a gente vai perder aqui muito tempo, mas em resumo, o pessoal de Dan perguntou para esse Yonatan, o neto de Moshe Rabbeinu, o que você está fazendo aqui? E olha o que ele responde. Ele responde o seguinte, Leolam, ele falou, Kach mekublani mi beit aviaba. Assim eu recebi da casa do meu avô. O que ele recebeu? Ele diz, Leolam askir adam atzmo leavodah zarah, ve'al yitztarecha labriot. Sempre melhor a pessoa ir trabalhar leavodah zarah, mas não necessitar, não virar pedinte, não precisar das pessoas. Então ele falou, quer dizer, estava precisando de Parnassá, e assim que eu recebi essa tradição que eu tenho, desde Moshe Rabbeinu, meu avô, pode, quer dizer, melhor trabalhar para Avodah Zará do que pedir. E aí a Guemará fala, só que ele entendeu errado. Ele entendeu errado a tradução. A tradução, na verdade, era, o que quer dizer Avodah Zará? Avodah Zará é uma Avodah é um serviço, Zará é Zara, que é estranho, um serviço estranho, diferente daquilo que você está acostumado. Assim explica a Guemará. Então, qual que era a tradição? A tradição é que a pessoa, vamos dizer que uma pessoa muito respeitada, diz a Guemará, então ele não está acostumado a trabalhar com carne na feira, ele era um grande rabino, ele era uma pessoa respeitada e tudo, e agora ele vai ficar um açougueiro lá no meio da feira, vai fazer coisa. Isso é uma avodá, é um trabalho zará, que é estranho para ele, mas não idolatria. A gente traduz avodá zará como idolatria, mas avodá zará significa um trabalho estranho. Então, o que Moshe Rabbeinu estava falando, é melhor a pessoa fazer um trabalho que é estranho para a sua estatura, para o seu tipo de pessoa, educação e tudo, e não precisar pedir dinheiro, não estava se referindo à idolatria. Assim explica a Guemará. E no final de contas, diz a Guemará que no final da vida Melech, ele conseguiu resgatar esse Yonatan, e ele virou... E Davi Melech percebeu que ele gostava muito de dinheiro, ele era pegado ao assunto, colocou ele como ministro das finanças lá, cuidou do dinheiro da Davi Melech, né? E isso está escrito, Shvuel ben Gershom ben Menashe, Nagid alotzarot, que tinha o Shvuel, filho de Gershom, filho de Menashe, era o encarregado lá do tesouro real. Quem é Shvuel? Diz, é o próprio Yonatan, ele é chamado de Shvuel por causa que ele fez tchuvá, de Lashuv Lekel, para voltar para Deus. Isso que é o nome de Shvuel. E aí Davi Melech conseguiu fazer ele retornar. Explica sobre todas essas histórias aqui o Rabino de Fano, né? No livro Asará Mamarot ele fala o seguinte: o que era então a condição que Yitro queria fazer com Moshe Rabbeinu? Qual é a discussão de Yitro e Moshe Rabbeinu e como que Moshe Rabbeinu aceitou a condição? Exatamente, seguindo essa linha da Guemará, a condição não era o primeiro filho vai ser para Avodah Zará, para idolatria, Avodah Zará. E sim, qual que é toda a vantagem de Yitro? A gente na Parashá de Yitro, e todos os mefarshim perguntam, por que justo uma Parashá com esse nome, Yitro, é onde está escrito os 10 mandamentos? E qual é a resposta? Precisava vir alguém como Yitro, que ele fala até a data que Gadol, Hashem, que eu sei que agora eu sei que Deus é maior, Mikol Elohim, que Deus é maior de todos os deuses. E aí diz o Mefarshim, Yitro, como que ele fala, eu sei que Deus é maior do que qualquer divindade? Porque ele experimentou, testou, praticou todas as divindades possíveis.
Ele era literalmente um sacerdote que buscou entender todo tipo de avodah zará, todo tipo de idolatria. Ele fala, eu sei que só tem valor em Deus, Yashem Echad. E eu sei tudo que existe no mundo de bobagem, de idolatria, eu conheço todas. E eu posso dizer, Baruch Hashem, né? Eu posso dizer que existe Hashem. Ele fala Baruch Hashem, ele reconhece Deus, só depois que uma pessoa como Yitro, que viu, conheceu tudo no mundo, e reconhece a grandeza de Deus, que o mundo está pronto para receber os 10 mandamentos, né? A Torá. Que a Torá é para descer em lugares mais baixos, e alguém que viu e testou e experimentou de tudo. Yitro tinha essa filosofia. Qual é a filosofia de Yitro? Que o melhor relacionamento com Deus é quando a pessoa descobre Deus sozinho. Isso que o Shlach Kadosh fala, né? Shaya Levi Horowitz, ele fala que a gente leu na parashá passada, semana passada, a gente fala Zé Keili veio, Eloquei Aviv Arom Memeno. Eu já falei aqui uma vez essa explicação. Zé Keili, esse é meu Deus, Van veio, e eu vou louvá-lo. Eloquei Aviv, Deus meus pais, Varom Memeno. Ele é Deus meus pais, eu vou exaltá-lo. Explica o Shlach Kadosh, se ele é meu Deus, Zé Keili, se ele é meu Deus, o que quer dizer meu Deus? Se eu passei por uma jornada, na minha vida eu encontrei muitos problemas, e no meio da minha vida, perdido no mundão, eu acabei encontrando, descobrindo Deus sozinho, ele vira meu Deus. Ele é Keili, ele é meu Deus. Particular. Porque eu tenho uma relação com ele, porque eu descobri, eu sei, eu sinto Hashem, que uma pessoa que faz tchuvá, a reza dele é diferente. Ele viu tanta coisa no mundo e agora ele vê Deus. É um relacionamento muito especial. Van veio, explica o Shlach Kadosh, Van veio é a palavra de Anivahu numa palavra só. Eu vou louvá-lo, mas eu e ele estamos juntos na mesma palavra, Anivahu. Isso que é Van veio. Eloquei Avi, se eu tenho um relacionamento, eu acredito em Deus, por quê? Porque eu nasci numa casa religiosa, porque ele é Deus dos meus pais. É um outro tipo de relacionamento com Deus. Aromemeu, ele é o quê? Ele é exaltado, ele está romemut, ele está meio que elevado. Eu acredito em Deus, mas ele é meio que distante, elevado. Não um relacionamento tão pessoal, tão íntimo. Então Yitro queria esse relacionamento íntimo. Ele queria que o seu neto fizesse esse caminho que ele fez, de experiências, de descobrimento, né? Isso que é avodah zará. Ele queria que ele fizesse coisa, tipo uma coisa que é estranha, não a educação judaica, né? Seguindo, né? Na escola religiosa e tudo. Ele queria que ele conhecesse o mundo. É isso que o Yitro queria, que o neto dele conhecesse o mundo, fizesse avodah zará, quer dizer, não praticasse idolatria, mas que ele descobrisse Deus no seu próprio caminho, né? E já Moshe Rabbeinu, ele não acreditava nesse tipo de educação. Moshe Rabbeinu mesmo cresceu na casa de Faraó, mas ele sabe dos perigos da pessoa tentar descobrir Deus só pelas suas próprias experiências. E além disso, não é só esse perigo, entre parênteses, tem também um perigo. Uma das explicações que se traz, a gente começa a falar Eloquei Avraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Yaakov. E no final a gente fala só Magen Avraham. Né? Tem uma Midrash também fala aqui, vai ser só para. Mas uma das explicações se traz, porque Magen Avraham, eu falo Magen Avraham, Yitzhak Yaakov, o escudo é de Avraham, a gente pede, porque Avraham foi aquele que não nasceu numa casa judaica, né? Ele nasceu filho de terra, idólatra, ele também descobriu Deus sozinho. Yitzhak e Yaakov nasceram numa casa judaica, religiosa. Então, o escudo, a proteção para esse tipo de relacionamento com Deus, de experiência, de buscar Deus sozinho, é para Avraham Avinu. Ele precisa dessa proteção, porque você buscar Deus sozinho é muito impactante, mas pode ser extremamente perigoso. Além do perigo, tem uma outra coisa, porque você está se relacionando, aí está o detalhe do Midrash que a gente começou. Você está se relacionando com Deus somente de acordo com a sua capacidade intelectual. Quando você busca Deus sozinho, você está buscando Deus com aquilo que você entende de Deus, com as suas experiências e tudo, e de qualquer forma continua sendo limitado. Moshe Rabbeinu sabia que isso é muito bonito. Hashem esperou e descobrir Hashem para dar a Torá, mas a Torá não pode estar limitada só às nossas experiências. Tem que ter o outro lado do Matan Torá, que é a tradição que vem desde Moshe Rabbeinu, desde Avraham, Yitzhak e Yaakov, nossos pais. A gente não pode somente se basear nas nossas experiências, naquilo que eu vi de certo e errado e onde eu conheci Hashem. Eu tenho que saber que tem coisas que eu não vou entender,
E assim que é, meus pais me ensinaram assim, a gente tem a tradição, um evento como Matan Torah, que foi dado diante de 3 milhões de pessoas, temos essa testemunha ocular de Pesach, que passa de geração em geração, de pai para filho, e assim que é, e tem coisa que eu não entendo. E é isso que Moshe Rabbeinu viu Hashem explicando. Quando Hashem estava estudando sobre Paradumá, o que é Paradumá? Paradumá é justo, a gente fala que é a lei, que é o Chok, né? Zot Chukat Torah, é a lei que a gente menos entende. E a Paradumá veio para corrigir, para perdoar o pecado do bezerro, né? do bezerro de ouro. Espiar o pecado do bezerro de ouro. Qual que é a explicação que o Rashi traz? Que a criança sujou, fez bagunça, vem a mãe e limpa a sujeira da criança. Então tem que ser uma parada, tem que ser uma mãe de um bezerro para limpar, para espiar o pecado do bezerro de ouro. Então tem que ser uma vaca, uma mãe. Mas a partir de que idade uma vaca dá filhos? A partir de 3 anos. E vem Rabi Eliezer e fala o quê? Paradumá pode ser com 2 anos. Mas tem que ser. Mas não dá filhote. Não dá bezerro com 2 anos. Rabi Eliezer fala, é assim mesmo. Não é tudo que a gente entende. Moshe Rabbeinu fala, esse eu quero que seja meu filho. Meu filho não pode ser somente aquele que descobre Deus, é muito bonito, tem que ter isso daí também, descobrir a Deus com suas próprias experiências, mas isso pode dar errado. Isso pode dar errado. Isso tem muitos perigos. Tem que saber que tem muita coisa que a gente não vai entender, e assim que Hashem quis, assim que Hashem ensinou, né? E tem que ter essa, além da nossa experiência própria. Esse eu quero que seja meu descendente. Então, o Hashem é errado, o nome de um é o Eliezer. Tem que ter os dois lados. A gente vai buscar, vai ter experiência, descobrir Hashem sozinho, mas ao mesmo tempo tem que saber que a gente tem uma tradição desde os nossos antepassados. Concluindo, o Rashbam fala, justo o Yonatan, que ele era, então, filho de Gershom, que tinha essa, né, ele teve essa educação de descobrir sozinho Hashem, o caminho. Então Yonatan, ele estava meio que perdido, assim parece. Mas o Rashbam explica que mesmo ele, quando estava na casa de Micha e Indan, servindo, digamos, como Cohen da Avodah Zará, na verdade ele não estava fazendo, ele era um agente duplo, explica o Rashbam. E assim ele traz o Medrash, que fala que quando chegava alguém para oferecer alguma coisa para Avodah Zará, oferecer um boi, uma vaca, uma comida, ele falava assim, está oferecendo essa comida para a idolatria? Ela não come. Eu falei, então o que eu faço? Ele era um sacerdote. Sei lá, 3 flores. Aí o cara trazia flores, mas ela não cheira. E assim ele ficava fazendo, até que ele lá dentro convencia as pessoas a não servir a Avodah Zará. Ele tinha essa mesma ideia de Yitro, de ele se envolver com a Avodah Zará para descobrir Deus ali dentro. E ele trouxe muita gente a tchuvá assim. Ele achava que ele podia trabalhar desse jeito, também não era, bom, aí entre muitas discussões, mas de qualquer forma o Rashbam fala, por isso que ele teve o mérito de viver tanto tempo, viveu 300 anos, né? Chegou até David HaMelech para ser então na verdade o ministro de David HaMelech, e fez tchuvá, ele já não trabalhava mais com isso, fez tchuvá completa, que teve o nome Shvué. Mas mesmo ele lá, ele também já estava seguindo esse caminho de Yitro, que é descobrir Deus no mundão por aí. Então a gente tem, concluindo, a gente tem aqui, obviamente, a ideia de Matan Torah. Isso é uma coisa muito atual. Eu já ouvi várias vezes pessoas falando, eu quero que os meus filhos, eles descubram Deus sozinho. Eu não quero forçar meus filhos a rezar, ou forçar meus filhos a ensinar a Torá. Isso aqui é uma coisa que tem que partir deles mesmos. Então tem que saber, número 1, que todo mundo hoje em dia tem um pouco de Yitro. Porque você não precisa ir para Midian ou para a casa de Micha, Deus nos livre, para ver a coisa errada. Já está batendo dentro da nossa casa. O mundo já tá ensinando todo tipo de coisa errada que o Yitro queria que a gente experimentasse do mundo. Oi? Que o primeiro. O primeiro. Quer dizer, todo mundo hoje em dia, mesmo quem está na Yeshiva, também já está experimentando e conhecendo do mundo inteiro. Está tendo todo tipo de experiência. E se ele já está ligado com a Torá, é porque ele também já descobriu sozinho. Não tem... Hoje em dia, ninguém está isolado, ninguém está na bolha, não existe mais isso. Então todo mundo já conhece e já está tendo esse tipo de relacionamento de descobrir Deus sozinho. Então ninguém pode falar para o meu filho, eu vou deixar ele, sabe? Eu quero que ele descubra o caminho. Do contrário, o mundo já está ensinando tudo que o mundo quer ensinar para o seu filho de coisa errada.
Então agora, cabe a nós ensinar o lado de Moshe Rabbeinu, o lado, entre aspas, dogmático, mas o lado de tradição, de Torá, Minas Shamayim, de Hashem direto, e obviamente também ajudar ele a superar os percalços aí que tem pelo mundo. Calcular. Vai ver.